Olá, pessoal do grupo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. E agradeço também a cada um dos irmãos que está ouvindo essa palavra. E eu creio que se a cada irmão que está ouvindo essa palavra, eu creio que o Senhor vai falar grandemente a cada coração. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Pai. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra muito conhecida. Eu creio que todos os irmãos, a maioria, eu creio que tem essa palavra até decorada já no coração, porque essa palavra ela é muito pregada nas igrejas. E eu sei que o Senhor, ele tem a sua maneira de falar com cada um. E eu creio que Deus, ele vai falar grandemente, irmãos, ao nosso coração. Para quem quer acompanhar, a palavra que eu queria estar aqui pregando, falando com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, como a maioria dos irmãos já conhece, onde vai dizer que é o fruto do Espírito. Louvado seja Deus, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Essa palavra, irmão, ela me chama a atenção, que ela pode ser uma palavra muito conhecida, mas muitas das vezes, irmão, muitas das vezes ela não está sendo bem explanada, bem entendida. Muitas das vezes a revelação da palavra está faltando na igreja. Porque a revelação da palavra, ela não tem nada a ver com a interpretação. A pessoa, ela entender a interpretação da palavra é uma coisa, agora a revelação da palavra é somente para aqueles que verdadeiramente abrem o seu coração para Deus, para que o Senhor possa então revelar essa palavra ao coração. Uma das palavras que tem me trazido muitas bênçãos espirituais, porque eu, quando eu gosto de contar das bênçãos, eu gosto de contar sempre as bênçãos espirituais, porque o Senhor fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do céu, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então, para não tomar muito tempo, irmão, eu gostaria de estar falando aqui o fruto do Espírito, aonde vai dizer aqui que mais o fruto do Espírito é o amor. Aí muitos vão pensar assim, mas irmão, mas o amor, irmão, quem que não sabe que a palavra do Senhor, ela fala do amor. Mas o que é amor, irmão? O que é esse amor que Deus está falando? Então é isso que nós precisamos entender. E eu creio que cada um dos ouvintes conhece muito, sempre a gente ouve muito falar do amor, mas o que é esse amor que Deus está falando? Então, pelo que eu entendo da palavra de Deus, esse amor a qual o Senhor está falando, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, somente aqueles, irmão, somente aqueles que verdadeiramente abrem o seu coração, somente aqueles que verdadeiramente entregam o seu caminho ao Senhor, somente aqueles que têm temor a Deus, somente aqueles que têm um coração voltado a Deus, somente aqueles que têm sede de salvação. Então, a revelação da palavra, irmão, não é para uma pessoa que muitas das vezes ele não se preocupa com a salvação. E nós sabemos que glória a Deus, muitas pessoas estão na igreja, muitas igrejas se abrindo, muitas pessoas indo para a igreja, ouvir a palavra, e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, que cada vez mais pessoas venham para a igreja mesmo. E é uma das melhores atitudes que a gente toma, é ir para a igreja, ouvir a palavra, independente de placa. É a melhor atitude, irmão, que a gente tem,
É quando um dia a gente resolve dar ouvido à palavra de Deus, ir para a casa do Senhor. Só que o que acontece e está acontecendo na maioria dos casos é que muitas pessoas não têm sede de salvação. Muitas pessoas não se preocupam com a sua salvação. Simplesmente elas querem que a sua vida mude, quer que o seu caso seja resolvido. Às vezes que as portas do emprego se abrem, às vezes por causa de uma enfermidade, às vezes uma reconciliação no lar. E é muito bom, não está errado a pessoa ir para a casa do Senhor e buscar essas bênçãos da parte de Deus. Só que cabe ao pastor, cabe ao dirigente ensinar a ovelha que o foco dela tem que ser a salvação. Quando a pessoa ela tem sede de salvação e ela começa a buscar a Deus nesse sentido, as coisas ao redor dela, as coisas começam a acontecer na vida dela. Deus ele começa a dar sinal, começa a mostrar que algo está mudando na vida dela. Então esse amor a qual a Bíblia fala ali em Romanos capítulo 5, versículo 5, o Senhor fala que esse amor ele é de Deus, o amor é de Deus, esse amor é derramado no nosso coração. Então não é um amor que envolve sentimento, envolve gostar, envolve desejo, porque o amor que nós temos é um amor limitado. O máximo que nós conseguimos fazer é amar aquele que nos ama, e não adianta nós mentir. Nós só vamos conseguir amar aquele que nos ama. Agora, quando nós se aprofundamos na palavra do amor, esse amor, ele é o próprio Deus. Quantos de nós, todos nós, num geral, quantas maldades que a gente faz contra Deus. Todo dia nós erramos, nós falhamos. E todos os dias o Senhor está disposto a nos perdoar. Então esse amor, ele é um amor que ele tem a ver com perdão. Ali no livro de Coríntios, quando fala 1 Coríntios capítulo 13, o amor que a Bíblia diz é um amor que não leva em consideração as ofensas. O amor, ele não guarda rancor. O amor, a pessoa quando tem esse amor no coração, é por isso que Deus, ele é o nosso escudo, porque o amor quando está no nosso coração, não cabe dentro de nós o amor e também o ódio. Quando o amor ele está dentro do nosso coração, por mais que alguém nos ofenda, por mais que alguém fale coisas que venham nos machucar, mas o amor, ele rebate, o amor ele é um escudo. E quantas pessoas que às vezes por causa de pequenas coisas já fica magoada com o seu irmão. Porque o meu irmão falou algo para mim que me doeu. Se doeu porque o amor não estava no coração. O amor não estava no coração, porque o amor quando está no coração, a Bíblia fala que o amor tudo suporta. O amor não guarda rancor, o amor ele tem a ver com perdão, esse amor ele é o amor de Deus. Então quando a pessoa tem esse amor, ele tem o próprio Deus. E muitas pessoas muitas das vezes falam assim que Deus está no meu coração, mas falta ali o amor. Então o amor não é amar a minha esposa, amar o marido, amar o meu filho, amar a minha filha. O amor ele tem a ver com perdão. Louvado seja Deus, glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dado ao nome do Senhor. Eu espero, irmão, que eu esteja conseguindo aqui explicar para os irmãos, porque nós estamos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tenta nos derrubar de qualquer maneira. E ele usa pessoas, às vezes, para nos ofender, às vezes lá no nosso trabalho, às vezes na escola, às vezes dentro do lar, pessoas que vêm atacar nós com palavras de ofensa.
E o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. Quando nós se machucamos com palavra, pode ter certeza que é ali onde ele vai atacar. Ele vai atacar porque ele sabe que aquela arma dele, aquela flecha está resolvendo. E ele só vai parar de usar a pessoa para nos ofender, nos atacar, quando nós resistir. A palavra de Deus fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então o inimigo, ele sabe, quando ele usa uma pessoa para nos ofender com palavra e nós ficamos com ódio daquela pessoa, quando nós ficamos com raiva daquela pessoa, o inimigo vai continuar agindo. Ele vai continuar agindo porque ele sabe que a estratégia dele está funcionando. Então nós precisamos mostrar para o adversário que a estratégia dele já não resolve mais. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então se tem alguém te ofendendo com palavras dentro do teu lar, lá na empresa, na escola, às vezes o vizinho, irmão, o que é que a palavra do Senhor fala? Que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Só que para nós orar para aqueles que nos perseguem, não pode ser uma oração fingida. Então o amor precisa estar dentro do nosso coração para nós rebater essas perseguições. Se nós fôssemos falar aqui do amor, irmão, daria para nós ficar aqui umas 2 horas falando só do amor, mas eu creio que Deus de alguma maneira falou o coração dos irmãos. Eu queria pular aqui agora para outro fruto. Essa passagem ela é uma passagem muito extensa, então eu vou só escolher aqui alguns versículos para nós estar explanando aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, e o segundo fruto é a alegria. Eu também queria deter um pouquinho aqui nesse segundo fruto, irmãos, onde fala da alegria. Essa alegria a qual o Senhor está falando não é uma alegria baseada em coisas materiais. Não é uma alegria que a gente possa enxergar esta alegria. Não é uma alegria baseada no dinheiro, ou em prosperidade, ou em abundância. Essa alegria que o Senhor fala, ela é uma alegria espiritual. E por que nós precisamos dessa alegria espiritual? Para que nós, na hora das adversidades, nós não venha cair o nosso semblante e ficar pelos cantos, às vezes, murmurando. Eu acredito ali, o apóstolo Paulo, ali, quando Paulo e Silas ali, eles, por causa de uma libertação, levaram aqueles homens ali na praça, chicotearam aqueles homens, rasgaram as vestes deles, açoitaram aqueles homens ali que deixaram as costas deles cheias de vergão. E depois lançaram aqueles homens na prisão. Qual seria a reação de um homem ou de uma pessoa natural, uma pessoa sem o fruto do Espírito, uma pessoa que ainda não tivesse nascido de novo? Qual seria a reação dessa pessoa? Foi chicoteado ali numa praça, creio eu que tinha muitas pessoas ali olhando a vergonha que passaram, e depois lançaram na prisão. E a palavra do Senhor vai dizer que perto da meia-noite, qual era a reação daqueles homens abençoados? Ele estava orando e louvando a Deus. Aí eu pergunto, será que um homem, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, uma pessoa que ainda não abriu o coração para Deus, uma pessoa ainda que vive na carne, qual seria a reação dessa pessoa? Pode ter certeza que estaria murmurando contra Deus, falando que Deus virou as costas para eles, reclamando. Com certeza já não iria mais querer pregar o Evangelho. Mas por que aqueles homens estavam louvando e orando a Deus? Porque a alegria, irmão, a alegria verdadeira, a alegria que é fruto do Espírito estava dentro do coração daqueles homens. Por isso, irmão, somente por isso que aqueles homens tinham suporte suficiente para ainda estar louvando e orando a Deus. Porque a alegria estava dentro do coração daqueles homens. Essa é uma alegria, irmão, que é derramada
também ao nosso coração. Uma alegria que a pessoa não vai murmurar, não vai reclamar, ela não vai dizer que Deus virou as costas para ela, sabe por quê? Porque a alegria está dentro do coração. E quando a alegria espiritual está dentro do ser humano, então ela entende que o próprio Deus está com ela naquela adversidade. Louvado seja Deus. Creio que também, de alguma maneira, Deus ele falou ao coração dos irmãos. Eu queria já estar passando aqui também para o outro fruto aqui, que fala assim que o fruto é a paz. O Senhor Jesus, uma vez, ele disse: eis que vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá. Porque Jesus, ele sabe que a paz do mundo é uma paz que tem a ver com a situação que a pessoa está vivendo. Se ela está vivendo numa situação boa, o armário dela está cheio, se as portas do emprego estão abertas, se ela está numa situação boa, vamos dizer assim, a paz está reinando ali naquela casa. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, a paz já não vai ser da mesma forma. Porque já vai começar a faltar a paz. Essa é a paz que o mundo dá. Mas o Senhor Jesus fala que a paz que Ele dá é uma paz, irmão, que não importa a situação a qual a pessoa está vivendo. A paz está reinando no coração dela. Glória a Deus. Eu quero estar passando aqui também. Eu quero estar lendo aqui, irmãos, mais um fruto aqui também, que vai dizer também da longanimidade. Quando diz a longanimidade também é um fruto que nós precisamos. Eu lembro ali de José no Egito, ali, quando ele estava ali naquela prisão. Ele estava ali preso por algo que ele não cometeu. Ele não merecia estar naquela prisão. E ele passou anos e mais anos dentro daquela prisão ali, mas aquele homem não desanimava. Eu creio que o fruto do Espírito com certeza estava no coração dele. Aquele homem, ele era longânimo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria mudar o cativeiro dele. Ele saberia, ele tinha essa certeza dentro dele. Por isso que mesmo ali naquela prisão, eu vejo ali pela fé José do Egito ali sempre fazendo o melhor dele, acreditando, esperando, sabendo com certeza no coração que uma hora ou outra Deus ia mudar o cativeiro dele. E todos nós sabemos que por aquele homem ser longânimo, crer no coração dele, quando foi na hora certa, o Senhor levantou como governador, né, do Egito. E louvado seja Deus pela vida do irmão José. Glória a Deus. Já quero estar passando aqui também para o outro fruto aqui também, que vai dizer que é a fé. Eu só queria deter agora, só vou ler mais 2 frutos, mas eu queria me deter um pouquinho aqui nessa palavra da fé. A fé também tem muitas pessoas, irmão, dentro da igreja, infelizmente, confundindo a fé com uma palavra positiva. Muitas pessoas às vezes falam algo positivo e achando que é fé. Você falar positivo, irmão, é bênção, nós temos que falar positivo, mas isso não tem nada a ver com a fé. A fé não é falar, a fé não é uma coisa da cabeça da pessoa que ela fala por falar. A fé, a Bíblia, nós sabemos que a palavra do Senhor fala ali em Hebreus 11, fala que a fé é uma certeza. Então não é eu falar algo por falar. A fé é uma certeza. A fé é uma certeza. Quando eu vejo ali Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ali não tinha cabimento. Davi, ele era uma pessoa, um jovem, sem experiência, sem nada. Vai lutar contra um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, com toda aquela força, com toda aquela experiência. Não tem lógica um garotinho daquele enfrentar o gigante, mas só que ele tinha dentro dele a fé, ele tinha dentro dele uma certeza. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, então ele tinha certeza da vitória. Isso é fermo, isso não é falar. A pessoa fala, às vezes falar porque vem na cabeça dela, ela fala. Mas na maioria das vezes está falando só por falar.
está falando algo positivo, mas a fé não é você falar algo positivo, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, a certeza não está no coração. E a fé, principalmente, muitas das vezes, na hora das nossas adversidades, e muitas pessoas têm desviado da caminhada por não ter essa fé no coração. Quando ele começa a passar por uma situação difícil, logo ele já começa a achar que Deus virou as costas para ele, que Deus já não liga mais para ele, que Deus não está nem aí com ele. Por quê? Porque falta ali a fé no coração. O apóstolo Paulo, ele falou assim que quando ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, ele fala assim, eu posso ter todas as coisas, eu posso ter fartura, eu posso ter abundância, mas ele falou também, eu posso passar necessidade. Ele falou, eu posso passar necessidade. E ele diz, em todas essas coisas eu estou instruído. Mas ele está dizendo que ele pode passar por necessidade porque Deus o fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele pode passar por necessidade, mas ele tem uma certeza que Deus está com ele. Então uma coisa, irmãos, uma coisa é nós passar um momento difícil, uma adversidade, e ter a certeza no coração que Deus está conosco. Agora outra coisa é a pessoa passar por uma situação difícil, passar por uma adversidade e não tem certeza que Deus está com ele, ele vai começar a duvidar. Então nós sabemos que existe dois tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a pessoa ter certeza dentro dela. Tem pessoas, irmão, tem pessoas que oram, nem tem certeza se Deus está ouvindo a oração dele. Ele ora, mas ele nem tem certeza. E a oração, a fé, quando o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é uma certeza que nós temos dentro de nós, irmão. E nós vamos precisar dessa fé nas horas das lutas, nas horas da adversidade, para que nós venhamos a resistir nos dias maus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de falar muito mais aqui, mas o tempo ele é curto, irmão, e o vídeo pode ficar muito longo. E eu vou encerrar aqui agora, só falando também agora, no próximo fruto, que fala do domínio próprio. Algumas traduções da Bíblia falam temperança, mas algumas traduções falam do domínio próprio. Quantos e quantos, irmão? Quantos e quantos? E mais uma vez eu vou repetir. Quantos e quantos casais não têm se separado, sabe por quê? Porque não tem um domínio próprio. O domínio próprio é você conseguir se dominar. Muitas das vezes o inimigo, ele está trabalhando muito na área dos casais. E ele sempre vai usar aquele que é mais fraco na fé. E ele vai começar a usar a pessoa para nos afligir, para nos atacar, para nos agredir com palavras. E se nós não tiver o domínio próprio, nós vamos entrar no embalo dele. E os casais muitas das vezes se separam por não ter esse domínio próprio. Às vezes, irmão, ainda que a gente esteja certo e a pessoa esteja errado, mas dependendo do caso, ou a maioria dos casos, a gente tem que ter domínio próprio, a gente não pode reagir. A gente não pode reagir, porque se tem uma pessoa nos ofendendo e nos atacando, nós temos que entender que não é literalmente a pessoa, mas tem um mal dentro daquela pessoa. Tem um mal dentro daquela pessoa, usando aquela pessoa para nos atingir. E o mal que está dentro daquela pessoa, o que ele mais quer é que a gente venha reagir. O que ele mais quer é que nós também venha reagir também, para ficar do jeito que o inimigo gosta. O inimigo ele não gosta quando ele usa uma pessoa e o outro não reage. Ele gosta quando o outro reage, porque fica do jeito que ele quer.
Então a pessoa que tem o domínio próprio, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele está até certo, mas às vezes ele não reage. Ele espera a hora certa para conversar. Tem vezes que aquela hora não é hora para discutir. Tem vezes que aquela hora não é hora para discutir, irmão. E nós temos que esperar a poeira abaixar, deixa para outro dia. No outro dia vai e conversa com a pessoa. Só que se não tem o domínio próprio, irmão, isso é fruto do Espírito. Se a pessoa não tem o domínio próprio, ela vai reagir mesmo, porque ela está na carne. Então são frutos, irmãos, que nós precisamos ter. E nós precisamos analisar na nossa vida. Será que nós temos todos esses frutos? Será que nós temos o amor? Não estamos guardando rancor no coração? Não estamos levando em consideração as ofensas? Não estamos guardando ódio de ninguém no nosso coração? Será que quando a gente ora por alguém que nos atingiu com palavra, será que a gente ora mesmo de coração ou de repente não é só de boca para fora? E também da alegria, será que a alegria está no nosso coração? Será que nós não somos alegres só quando o nosso armário está cheio, quando as coisas estão tudo bem? Será que nas horas da adversidade a alegria ela reina dentro de nós, a alegria ela fala mais alto? E será também, irmão, será também que a paz verdadeira está dentro do nosso coração? Uma paz que não é a paz que igual tem o mundo, né? Uma paz que tem a ver com a situação. Será que em qualquer circunstância da nossa vida nós temos a paz de Deus dentro de nós? E a longanimidade? Tem pessoas que quando quer alguma coisa tem que ser naquela hora. Se não acontecer naquela hora, ela já nem quer mais, porque falta às vezes, né? Ela não é longânima. Será que o fruto da longanimidade está dentro de nós também? E a fé? Será que a nossa fé, o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o Senhor fala dessa certeza do nosso coração. Será que nós temos a certeza que quando nós oramos, a nossa oração chega até o Pai? Será que nós temos a fé natural como todo mundo tem ou nós temos a fé sobrenatural que vem da parte de Deus? E o domínio próprio, irmão. Domínio próprio. Será que nós estamos se dominando nas horas difíceis, na hora da adversidade? Será que nós estamos conseguindo se dominar? Será que nós não somos aquela pessoa de pavio curto que quando alguém ofende a gente quer ir para cima? Mas glória a Deus, louvado seja Deus. Foi até aqui a palavra que o Senhor falou ao meu coração, irmãos. E eu gostaria de pedir para cada um de vocês, irmão, que ouviu esta palavra, que reflita novamente aqui no livro de Gálatas, capítulo 22, e peça para o Senhor falar melhor ao teu coração. Se o Senhor não falou agora, de repente, ao teu coração, de repente você pedindo a Deus, fala, Pai, eu vou ler novamente o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e eu te peço, fala melhor comigo, Pai. O pregador falou, mas eu não consegui entender muito, mas revela, Senhor, fala comigo melhor. E eu creio que o Senhor vai falar melhor, vai falar grandemente a cada coração. Louvado seja Deus, que Deus abençoe todos vocês do grupo, viu? Louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí nessa obra, e eu creio que através de vocês muitas almas estão se achegando aos pés do Senhor, a palavra de Deus está prosperando no coração de cada um dos ouvintes. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. A paz.